Olá, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui para mais um Chá das Quatro. Hoje no Chá das Quatro nós vamos falar sobre como deixar velhos hábitos para trás. Então fique ligadinho que o nosso programa já começou. Antes de começar o nosso bate-papo do nosso Chá das Quatro, eu quero te convidar a conhecer a nossa convidada de hoje. Vamos lá? Daniela Savassi é atriz, apresentadora, produtora e maquiadora. Formou-se e fez pós-graduação em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Desde pequena, se identificou com o universo artístico. Natural de Belo Horizonte, ela rodou o mundo trabalhando e estudando e conheceu muitos lugares. Já participou de várias produções de teatro, cinema e TV dentro e fora do Brasil. Se converteu em agosto de 2021, quando participou do Moriá na Estância Paraíso. Daniela optou por se dedicar ao reino de Deus e hoje trabalha como produtora na Rede Super de televisão. Pois é, pessoal, essa é a nossa ilustre convidada, Dani. Seja bem-vinda ao chá. Obrigada. Obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, deixar para trás velhos hábitos, velhas coisas. Mas por que nós escolhemos a Dani, gente? Porque a Dani está numa nova trajetória, não é, Dani? Uma nova caminhada. Uma nova caminhada. Há quanto tempo você está caminhando com Jesus? Caminhar com Jesus, eu busco Jesus a minha vida inteira, né? Acho que desde que eu nasci. Minhas amigas mesmo falam que, nossa, você sempre foi muito espiritualizada e tal. Mas assim, que Jesus largou as 99 e me buscou, tem quase um ano. Vai fazer um ano, acho que mês que vem. Então, você está nesses primeiros passos dessa proximidade maior com o Senhor, né? E a gente sabe que nesse processo você teve que deixar não apenas velhos hábitos. Além de velhos hábitos que a gente deixa para trás e que é bom, inclusive para a gente que já caminha muito tempo com Jesus, a gente também todo tem... dia, né, todo dia a gente tem que deixar um bocado de velhos hábitos para trás, né? Mas além de velhos hábitos, o que mais você teve que deixar para trás, Dani? Não, eu tive que deixar tudo, né? E é engraçado que tem aquela coisa assim, parece que tem um estigma, né? De que você vai encontrar Jesus e que sua vida vai virar um mar de rosas. Sim, propaganda fake news. Propaganda enganosa. Eu lembro que eu fui no Moriá ano passado, porque o Espírito Santo já estava me incomodando muito, sabe? E eu lembro que quando eu fui para o Moriá, eu tinha muito medo de pegar a estrada, eu ia ter que viajar para Sete Lagos, para Lagoa Santa, enfim. E aí eu ainda falei com minha mãe, assim, eu estava numa fase muito conturbada, com um relacionamento com uma pessoa que não tinha nenhuma espiritualidade. E aí minha mãe falou, também você fica arrumando estresse pra gente, vai pegar a estrada, fica arrumando umas coisas longe. Aí eu falei, pois é a última chance que eu vou dar pra Deus, última chance. As orações que a gente fala. Aí eu fui chegando no Moriá, a primeira palestra, a primeira ministração foi a pessoa falando, olha, às vezes as pessoas chegam aqui e falam, é a última chance que eu vou dar para Deus. Deus está querendo saber disso, não. Ele é que marcou um lugar, um horário na agenda dele para que você estivesse aqui. Aí eu falei, nó, que tapa na cara. E aí várias coisas assim foram acontecendo lá. Sair do Moriá foi, assim, um caos. Eu sou atriz, eu tinha um programa na TV, né? Deixa eu só localizar o pessoal de casa, Dani. Porque o Moriá, gente, é um programa que tem aqui na Estância Paraíso, comandado pela pastora Zenete Rodrigues. É um lugar de restauração de pessoas. É um lugar onde as pessoas vão para se reconectar com Deus. Mesmo quem já caminha muito tempo, muitos anos na fé cristã, e às vezes sofrem decepção, luto, perdas, às vezes só mesmo o cansaço da jornada, mudanças que acontecem no percurso. Então, ali é um lugar de, sabe, reiniciar, dar aquela respirada, se reconectar novamente com o Senhor. Só para esclarecer vocês o que quer dizer quando a Dani fala o Moriá, tá bom? E aí você saiu do Moriá? Aí eu saí, aí foi muito engraçado, porque eu perdi o meu site profissional,
eu tive um monte de problema financeiro e aí eu perdi meu cartão de crédito, aí nisso eu perdi, não consegui pagar o site, perdi o site, que era, minha vida estava lá, né, assim, desde pequena, assim, todos os meus trabalhos, enfim. Aí depois meu Instagram foi hackeado, perdi meu Instagram por 2 meses, tinha um cara lá, um ayatollah lá de sei lá onde, da Turquia, e me assediando no WhatsApp, sabe? Foi uma fase bem conturbada, negra. E o meu relacionamento já não dava mais, sabe? E por sorte, né? Com essas coincidências, providências divinas, tinha uma igreja Lagoinha do lado da minha casa. E aí as minhas amigas que me instigaram a ir para o Moriá, falaram, Dani, tem uma igreja na porta da sua casa. Porque eu falei, gente, mas eu nem sei Lagoinha, onde é que vai ser? Lá longe, eu nem sei como é que eu vou lá. E ela, não, tem uma na porta da sua casa. E eu comecei a frequentar. E assim, um pastor inacreditavelmente maravilhoso, que era o pastor Mateus, que me deu toda uma estrutura, toda uma base, tudo que eu tinha de dúvida e até hoje eu confio plenamente, então eu ligo, pergunto para ele no WhatsApp, sabe, assim, mas esse livro aqui de João, foi João que escreveu, foi João Batista, foi... Então fica assim. Muito legal, muito legal. Mas assim, minha família, aí eu caí numa depressão profunda, porque foram assim, todas as áreas da minha vida, todas as áreas, foi assim, Deus tirando tudo do lugar mesmo. Tinha uma música que falava isso, que eu ouvia muito. Então, assim, Deus tirou tudo do lugar. Ele tirou tudo que me desviava a atenção dele. Meu pai teve um problema de saúde, depois minha mãe teve. Eu sei que no Natal eu estava tão estressada, assim, que acabou que eu nunca tinha brigado, assim, com meus pais, ainda mais no Natal. Eu saí de casa, assim. Tive um estresse com eles, assim, falei, gente, nunca isso acontece. Sabe, assim, quando sua vida dá um... Vira de ponta cabeça. E a família também, porque a família falou, você tá ficando fanática, né, não sei o quê. Eu tava terminando o meu relacionamento, que a gente praticamente, né, ia morar junto e tal, mas não dava mais os valores, né. E, então, assim, foi uma reviravolta. E agora, do início desse ano pra cá, Deus começou a colocar as coisas no lugar. Então, assim, na questão da saúde, do trabalho, né? Então, assim, começou a aparecer coisa. E é engraçado que eu tinha uma frase que eu ouvia muito, que era assim, quando Deus faz, não é do homem. Você vai ver que não é do homem, não tem como ser do homem. E a minha vida profissional foi assim. Eu falei, gente, eu fiquei o ano passado inteiro, assim, buscando e no esforço e nada dava certo, sabe? Assim, tudo, eu buscava para todos os lados. E aí, de repente, Deus colocou as coisas no lugar, assim, de uma forma que é impossível falar que foi do homem, sabe? É tão interessante isso, que quando a gente pensa num processo de construção, né? Você vai no lugar onde vai ser construído algo novo, vai ter uma nova edificação, e já tem uma coisa antiga, na maioria dos casos, se aquele lugar antigo não tiver um valor histórico e tal, vai ser demolido, limpa a área e aí venha o novo, a edificação. E eu costumo comparar muito assim, quando Jesus entra na nossa vida, né? Tem até uma música que eu cantei no meu musical que fala isso, contando um pouco da minha experiência também, de como eu nasci de novo e tal. E a música chama Samba de Demolição, porque é exatamente isso que Deus faz com a gente. Depois que Deus me demoliu e fez de novo, né? Então, quer dizer, Deus não vai remendar as coisas. E aí ele tem que julgar o que está errado, o que subiu sem o prumo dele, ele vai derrubar para fazer essa parede subir alinhada. E eu acho que antevendo isso, o próprio Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Então, é importante o processo da autonegação. Eu vivia desse jeito, do jeito que eu quis, controlando a minha própria vida. Mas eu não quero mais controlar a minha própria vida. Eu não dou conta de controlar. Eu não posso salvar a mim mesma. Então, eu entrego a direção. Eu nego a mim mesma, a minha autossuficiência, a minha capacidade de fazer, acontecer e decidir. E falo, Senhor, o Senhor me desenhou, o design é seu, o Senhor me conhece melhor do que eu. Toma o volante, o Senhor conhece o caminho melhor do que eu, toma o volante. E às vezes nesse processo, né, de recomeço, de retomar a estrada, ele faz uma curva radical.
e muda o caminho. Ele vai derrubar tudo para construir tudo novo. Agora, a gente está nesse processo constante, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Então, sabe a imagem que me vem aqui agora? Quando eu fiz isso recente na minha casa, quando a gente vai arrumar o guarda-roupa, antes de arrumar, a gente precisa dar aquela desorganizada, né? Sim. Que fica tudo em cima da cama. Tira e você tudo. fala assim, ai, meu Deus, acho que eu desisti, né? Porque todo o processo de organização, antes dele, talvez a gente vai ter que desorganizar algumas coisas para a gente conseguir colocar em ordem. E aí eu queria fazer 2 perguntas para você, Dani. O que te levou realmente a virar, né, a chave da sua vida, assim, e também o que do antigo, do que você viveu, o que foi mais difícil de entregar, assim, de deixar? O que me levou foi o Espírito Santo, né? Não aconteceu nada específico na sua vida, né? Não, eu já estava assim meio incomodada com a minha vida como estava. Por exemplo, na área artística, fora, né, do universo cristão, são valores muito diversos dos que eu já tinha. Então chega um ponto que você fala assim, gente, mas nada mais está me agradando, sabe? E no relacionamento, mesma coisa, assim, os meus valores, e aí eu fico vendo, assim, né, porque vários psicólogos começam a te taxar de várias coisas, mas eu falo, gente, os meus valores para um relacionamento são os valores cristãos de um relacionamento, assim, né? E foi até uma coisa, foi o que foi mais difícil, foi largar o relacionamento. Eu falava com o meu pastor, eu falava, Deus está me incomodando, Ele está me falando que é para eu largar. Aí tudo que eu assistia, assim, eu assistia uma pregação de alguém que falava, quem que é o Ló da sua vida? Porque Deus está querendo te levar para os lugares e você está carregando o Ló. E aí era só falando isso, Deus vai tirar as pedras do seu caminho, tudo assim, eu abri o Instagram, era um trem assim. Aí eu falei, gente, não é possível, né? E Deus estava me incomodando. E eu falava, aí eu tentei terminar umas 2 vezes, tá, até que acabou mesmo. Aí eu ia chorar com o pastor, falei, mas e agora? Eu com 40 anos, quem é que vai querer casar comigo? O povo da igreja já tá todo casado, com filho. Eu tava congelando meus óvulos e aí não sei o quê. E aí ficou esse embate, né? Aí eu falei, quer saber? Deus tem... Hoje eu tô super tranquila. Eu falei, gente, se Deus tinha um propósito e fez tão maravilhoso na minha vida profissional, que seja na minha vida amorosa também, assim, se for para ser, vai ser, né? Assim, Ele vai ajeitar tudo da forma que é melhor para mim, que Ele sabe, né? Mas essa foi a questão mais difícil. E a família também, né? Porque minha família é muito de católicos, espíritas ou ateus. Então, eu sou a única cristã evangélica. E aí, então, assim, esse embate também, né? Assim, mas aos poucos, sabe, assim, quando Deus vai fazendo eles perceberem, assim, que Ele está presente ali, que Ele está presente na minha vida. Então, aos poucos, eles foram entendendo, mas no início foi bem difícil. Mas eu acho maravilhoso ver como que foi um ato de coragem seu também, né? Porque você seguir Jesus de verdade é um ato de coragem muito grande. Não é uma coisa, assim, simples que as pessoas acham. Porque você tem que enfrentar o mundo, você tem que enfrentar um monte de coisa, tem que enfrentar suas questões pessoais, você tem que enfrentar, muitas vezes, a família, amigos e muitas perdas no caminho. Né? Quando você tem umas perdas para poder ter um ganho muito maior. Quando Jesus chama os discípulos, Ele não dá explicação, né? Sim. Vem aqui que eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Ele não faz assim, Não Ele fala. só fala, deixa tudo e segue-me, segue-me. E aí, por isso, é realmente um ato de coragem, porque você não sabe aonde vai dar, mas aí você confia, né? E eu acho que o que Deus espera de nós é essa confiança de que estar com Ele vai estar melhor do que qualquer outro lugar. Às vezes a gente não vai enxergar como velhos hábitos ou hábitos ruins, porque a gente está acostumado com aquilo ali, então a gente acha que está tudo bem. Mas em Deus, Ele está sempre nos surpreendendo e superando as nossas expectativas, né? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então a gente caminha na fé, né? Isso aí. Isso eu falava com o meu pastor, eu falava, tem até uma música que fala, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí eu falava,
Não é muito agradável, não. Eu sei que ela é boa e perfeita, agradável. Mas depois, quando você começa a amadurecer Aí você na sua entende que jornada, aí você olha... muito agradável. Era agradável. Que bom que isso aconteceu. Traz alegria pro coração. Aí vem a parte do agradável. Bom, vamos chamar uma quinta mulher para esse assunto tão bom que a gente está vivendo aqui, uma querida do meu coração. Vamos chamar Ana Paula Nóbrega. Ei, lindona! Estou vindo aqui, estou aprendendo com vocês. Muito bom, né, Aninha? Ana Paula, eu te conheci você deixando algumas coisas para trás também. Gente, a Ana Paula é uma ministra de louvor, relevante na nação, uma mulher de Deus. E eu vi um pouquinho dessa jornada aqui em Belo Horizonte. Já era anterior a Belo Horizonte, ela já era envolvida na igreja local, já era uma ministra, já tinha um trabalho gravado já como cantora. E aí ela veio para Belo Horizonte com o esposo para estudar numa escola com um bando de meninos adolescentes, alguns com 17, 18 anos, e ela já casada, também se encontrou com outros casais. Ela saiu lá daquela terra maravilhosa do Ceará e veio estar com a gente aqui no Centro de Formação Ministerial, Centro de Treinamento Ministerial, Diante do Trono, né, Aninha? E então, daí eu falei que você começou eu te conheci deixando coisas para trás, deixando família para trás, deixando amigos queridos, a sua igreja que já te amparava lá. E a partir dali começou uma nova jornada. Conta pra gente, Aninha. A Isa falou uma coisa muito boa aqui, a gente vive deixando alguma coisa para trás. Como é que está a sua jornada de autonegação? Bom, eu queria deixar assim, um super beijo para todas vocês. Amo você, Helena, e tô com saudade da Isa. Prazer também estar aqui assistindo a Simone e ouvindo também todo o testemunho da Dani, né, que acabou de compartilhar. E você trouxe à minha memória uma parte da minha história muito importante, que começou com uma palavra de Deus. Eu penso que toda mudança na nossa vida, ela tem que realmente ser gerada em Deus. Ele deve começar essa gestação, ele quem promove essa mudança em nós. Tem sempre que partir de uma palavra, de uma transformação de mente, né? Como a própria Bíblia diz, que é assim, por uma transformação de mente que nós somos renovados. Senão vai ser só mais uma onda, uma moda, não é algo que vai permanecer. E é interessante, Leninha, que eu te chamo, né? Eu tô me sentindo em casa mesmo. Você é íntima. Recentemente eu tive contato com um texto bíblico e que ele tem mudado a minha vida e tem me ajudado a deixar muitas coisas para trás, muitos velhos hábitos. E eu vou explicar um pouco. Ele está em Cantares, né? Cantares de Salomão, no capítulo 6, a partir do verso 4. São palavras de Salomão para a Sulamita, para a amada, mas a gente sabe, a gente que já tem uma intimidade com o texto bíblico, a gente sabe que, na verdade, são palavras que criam um protótipo, são palavras de Jesus para a igreja, para cada uma de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Então é muito lindo quando o amado da nossa alma, ele diz, minha querida, né, você é bela como Tirza, você é bela como Jerusalém e você é admirável como um exército que vem desfilando com suas bandeiras. E eu comecei a me deitar sobre esse texto, a pesquisar, comecei a ser muito impactado por todo esse capítulo 6 de Cantares de Salomão. Eu aprendi que quando Salomão está elogiando Sulamita dessa forma, você é bela como Tirza. Tirza é a cidade real de Canaã, né? É a cidade da beleza, vamos dizer que é a Paris, né? Da nossa era. Enfim, não sei qual a cidade que remete você a essa beleza exterior, mas Tirza, naquela época, exaltava essa beleza exterior, as ruas, os cheiros, sabe? Tudo que é exterior. Então, o amado, ele elogiava a beleza exterior. Ele também fala, você é bela como Jerusalém. Então, se uma vez, se por Tirza é a beleza exterior que é elogiada, logo Jerusalém fala dessa beleza interior, né, da nossa devoção, do coração manso e humilde que nós mulheres devemos ter. Não só mulheres, mas é uma palavra para a igreja, como eu falei há pouco. E
quando Salomão fala para a Sulamita, você é admirável, como um exército que vem desfilando com suas bandeiras, eu aprendi que ele está, né? Jesus está exaltando essa força, esse controle emocional, né, que ele tanto deseja para nós. E quando a gente continua a ler o texto de Cantares 6, você vê que todo mundo ali que convive com a Sulamita percebe isso. Como ela é linda por fora, como ela é linda por dentro, como ela é uma mulher equilibrada emocionalmente, uma mulher muito bem elaborada, uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Eu vou trazer aqui para nossa realidade. A gente sabe que tudo de belo que há em nós, só mesmo o Senhor pode nos dar, vem dele. E então eu comecei a se trabalhar na minha vida, né? Tudo que me impedia de não ser bonita por fora, né? Tudo que me separava do meu cuidado com o corpo, com a pele, com o cabelo, porque você vai ver Salomão elogiando até as bochechas, né, da Sulamita, o cabelo dela, os dentes, ele fala de todo esse cuidado, todo mundo percebe o quanto ela se amava, o quanto ela se cuidava. Eu comecei também a deixar para trás velhos hábitos no que diz respeito à minha devoção, à minha comunhão com Deus, aquilo que não era bom para mim, sabe? Eu comecei a descobrir o que mais me ligava, o que mais me conectava com Deus. Por que eu não gostava de orar? Por que eu não conseguia ter um tempo devocional regularmente? Eu comecei, então, a deixar esses velhos hábitos e a me conhecer mais e a manter essa comunhão, para que a minha beleza interior também fosse exaltada por Jesus. E, assim, concluindo a minha resposta, eu também fui deixando para trás tudo aquilo que psicologicamente, né, psiquiatricamente, tudo aquilo que me abatia, toda a falta de perdão, sabe? Eu fui nesse autoconhecimento, eu fui me descobrindo mais, sabe? O que é bom para as minhas relações de amizade, sabe? Quem eu posso trazer para minha mesa, como que eu posso cuidar, sabe, de lançar fora sentimentos tóxicos, porque eu quero de fato ser essa mulher forte, valente, não para o mal, né, empoderada pelo Espírito Santo. Eu quero que as pessoas percebam que eu sou assim. E assim, Lene, eu comecei, sabe, nesse processo, e eu tenho deixado muitas coisas para trás, não só cidades, não só vivendo fechamentos de ciclos, mas de uma maneira pessoal. Acho que depois da pandemia, principalmente, eu acho que foi um tempo de muito crescimento, onde eu aprendi muito e onde muita coisa que já não tinha que fazer parte, sabe, ficou para trás. Ficou para trás. Muito bom. Obrigada, Aninha, por ter compartilhado isso com a gente. Agora, só me diga uma coisa. Nesse processo que você está vivendo agora, né, que você acabou de descrever para a gente com tantos detalhes, que também nos encoraja a buscar isso, qual foi a sua maior dificuldade? Apego, indisciplina, renúncia? Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo de deixar velhos hábitos? Foi, sem dúvida, aprender a dizer não. Uau! Sim. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Às vezes eu me negava e eu fazia muito que as pessoas queriam que eu fizesse. Isso tem a ver com posicionamento, tem a ver com tantas coisas de um modo geral. Às vezes você se dá tanto para os outros. Eu sei que isso faz parte do Evangelho, né? A gente se doar, a gente negar a si mesmo, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de algo que vem mesmo de um processo de amadurecimento. Quando você entende que no meio de uma agenda, sabe, muito cheia, de muitas atividades, você precisa aprender a dizer não, sabe, para uma atividade, para uma agenda, sabe, para algo, e pensar em você, cuidar um pouco de você, se não vai machucar, ferir ninguém, sabe, se é santo, se é correto, se é justo, faça isso, né? Então, eu acredito que por causa do meu temperamento, né, predominantemente fleumático, melancólico, então, assim, as pessoas nunca me veem dizendo não, eu não vou, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou ficar com a minha família, né? Então, essas coisas meio que chocavam as pessoas que já conviviam comigo há um bom tempo. Então, eu posso destacar que nesse processo, aprender a dizer não
para aquilo que não tem tanta urgência e focar mais em mim, focar mais no meu casamento, focar mais na minha casa, focar mais no meu cuidado físico, interior e emocional, né? Paulo, ele falava para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, né? E da sã doutrina. Então, eu comecei nisso e eu acho que tem sido libertador. E as pessoas continuam nos amando. Eu percebi que nada mudou, o amor continuou, era só um medo que eu tinha. Amém, amém. Aninha, obrigada, minha linda, por compartilhar com a gente. Amamos você. Beijo. E que você continue aí firme no seu propósito de amadurecimento, de crescimento, deixando os fardos que você não precisa mais carregar para trás, né? Beijo para você, amém. lindona. Glória a Deus. Gente, muito relevante isso que a Aninha falou, porque o dizer sempre sim é um mau hábito. E a gente não vê como mau hábito, a gente pensa que é disponibilidade. Não, eu estou sempre disponível, eu estou sempre disponível, eu estou sempre disponível. Daqui a pouco você está doentada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Seus relacionamentos mais íntimos estão sofrendo as demandas do seu sempre sim, sim, sim. E muitas vezes o que nos leva a isso é o desejo de permanecer com a nossa reputação imaculada. Eu tenho uma reputação a zelar, gente. Isso é derrota, entendeu? A gente tem que agradar os outros e não agrada a Deus, não cumpre o propósito de Deus, porque o fardo que o Senhor nos dá não é pesado. Então, quando começa a pesar, é aquela hora da gente parar tudo e reavaliar. Tá bom, Senhor, peguei alguma coisa que não era para pegar. E eu preciso saber o que eu preciso deixar para trás. Eu preciso saber o que eu preciso soltar. Onde começou a pesar? O que eu comecei a fazer que fez a sua proposta para mim, que é me dar um fardo leve e suave, se tornar pesado e árduo, né? Eu acho que um ponto muito importante disso, que coincide a história da Ana, tanto da Dani, é que em algum momento, nesse processo de deixar velhos hábitos, algumas pessoas não vão entender, né? Não vão entender esses processos que a gente está vivendo. E tudo bem, né? A gente não precisa trazer justificativas para tudo, a gente não precisa ter que explicar tudo para todo mundo. O importante é a gente estar no centro da vontade de Deus. Se você tem a certeza que Deus está te falando para ir naquele caminho, em algum momento essas pessoas também vão colher o fruto dessa mudança que talvez inicialmente elas não entenderam, né? Deus então tem uma passagem que fala, né? Não jogue pérolas aos porcos. Isso foi uma das coisas que mais ficou na minha cabeça, porque às vezes eu tentava explicar para uma pessoa, tentava explicar para outra, e gente que assim, nunca teve qualquer tipo de contato com Deus e nem queria ter, né? Aí eu ficava, não jogue pérola aos porcos, não jogue pérola aos porcos, porque não adianta, você só vai se sujar mais, né? O que significa esse versículo? Né? A gente pode soar até um pouco ofensivo, chamar as pessoas de porcos, não é isso. O conceito o animal, ele não sabe discernir a pérola no meio da lama, entendeu? Para ele não é precioso. Então, ele vai pisar as pérolas como ele pisa a lama. E para ele vai ser tudo do mesmo material. Então, não adianta em alguns lugares e relacionamentos e contextos a gente ficar tentando apresentar para uma pessoa a nossa perspectiva se não interessa a ela ou se ela não consegue enxergar, porque ela não teve a mesma vivência ou experiência que a gente, né? Então, literalmente, você vai gastar tempo e você não vai conseguir nada. Às vezes, você vai conseguir apenas até uma indisposição de quem está te ouvindo. Tem uma frase que, inclusive, quem acabou trazendo isso para mim foi até minha irmã, num momento que eu estava... Segura aí. Segura essa frase. Segura aí. A frase que a irmã da Isa trouxe para ela depois do intervalo. E nós terminamos o último bloco com a Isa Coimbra falando de uma frase dita pela irmã dela, que a gente quer saber qual é a frase, Isa. Aí só para contextualizar, né, quem entrou agora, a gente está falando de quando as pessoas, a gente precisa deixar algumas coisas e as pessoas ao nosso redor não compreendem, né? Então, eu estava passando por um momento como esse e a minha irmã falou assim, Isa, você, nesse momento, precisa pensar em você, porque quem vai viver com ou viver sem não são os outros,
vai ser você. Então, não tome a sua decisão em cima do que os outros vão estar te falando. Porque, no fim das contas, vai dar ruim para você, né? Você então, vai ter que lidar com isso. Eu que vou ter que lidar com estar pela fala de alguém ou não estar, perder por fala de alguém também. E aí, bem logo depois disso, Deus foi trabalhando na minha vida convicção, que era uma coisa, se o não era o difícil para Ana, a minha maior dificuldade eram as minhas convicções, porque eu estava muito acomodada, gente, até então minha mãe só tinha 3, né? Mas mesmo assim, eu era a terceira, então eu estava muito, assim, para onde o barco ia, eu ia, você tá entendendo? Eu não tinha muito as minhas escolhas, as minhas opiniões, eu estava querendo me colocar num lugar de eu me posicionar quem eu sou, até para trabalhar a minha identidade. Então, Deus começou a falar comigo. Eu quero trazer no seu coração convicções, porque nos momentos difíceis, o que nos faz permanecer não é o que A ou B falou, mas é aquilo que Deus falou comigo. Eu me mantenho nas experiências que eu tenho, né, das minhas convicções. E como foi importante para mim, porque com o passar do tempo, quando algumas situações foram vindo por causa daquela decisão que eu tinha tomado, eu estava muito firme nas minhas convicções. Eu sabia do porquê que eu tinha tomado aquele rumo. Então, como que é importante, né? Mesmo às vezes as coisas ao contrário, assim, as circunstâncias ao redor ou pessoas, quando a gente está firme no Senhor em relação a algo que Ele nos diz, a gente vai colher frutos disso lá na frente, se a gente estiver firme nas nossas convicções, que vão sendo trabalhadas e amadurecidas nesse processo todo, né? É isso aí. E o Espírito Santo vai falando também, né? Eu não sei se nós, todas mulheres, a gente tem um sexto sentido mais aflorado, né? E eu acho que o Espírito Santo se aconchega até mais, assim, porque a gente tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade, né? Esse caminho não está certo, isso aqui não está legal. E toda vez, nem que seja assim, não sei se vai estar um sol danado e você está com aquele sentido, você tem que pegar um guarda-chuva, sabe? A história de mãe, né? A história de mãe. Leva o guarda-chuva. Um casaco. Leva um casaco. E virou até meme isso, né? Porque os filhos falaram, não é possível, pode estar um sol rachando. Se minha mãe falou, leva o guarda-chuva, leva o guarda-chuva. Vai chover, vai fazer frio, vai... E os nãos, eu acho assim que o maior crescimento que a gente tem, ele vem com os nãos, com a gente, né, isso que a Ana falou também, com a gente falar não. Porque o não, primeiro que quando você converte, quando você aceita Jesus, é o primeiro momento ali que você tem que falar vários não. Vários nãos. Vários nãos, vai deixar várias coisas para trás, né? Você está nesse processo, você vai vendo que assim... E esses nãos, eles vão surgindo durante a nossa vida sempre. Porque a gente tem que tomar cuidado para não voltar, né, às antigas origens aí que nos perseguem todos os dias. Pelo menos, não sei se é só comigo, mas elas vêm me perseguindo e eu não, vou falando não, para a gente poder ter esse crescimento. E o não é libertador, né? E são muitas pessoas que têm essa dificuldade de falar não, muitas. Eu converso com muitas mulheres e eu vejo que realmente é muita opinião hoje em dia, todo mundo tem opinião para tudo. Todo mundo tem alguma coisa, a pessoa vai ter filho, aí é assim que tem que cuidar, é assim que você tem que acordar tantas horas da noite, tem que ser livre demanda, mas não tem que ser livre demanda, você não sabe o que você faz. Só que quando Deus ele te fala uma coisa, às vezes vem pessoas que são autoridades espirituais, que a gente respeita, que são pessoas realmente assim maravilhosas, mas de repente Deus te fala uma coisa que foi Ele que te falou de uma forma muito particular. Sim. Que aquela pessoa, a opinião dela não vai ter a ver com o que Deus falou. Não é porque é uma pessoa, às vezes, que é uma autoridade, que aquela palavra vai ser a última dentro daquilo que Deus já te falou. Sim. Porque a convicção de Deus, ela é maior, geralmente, no nosso coração. É alguma coisa que eu acho que é o primeiro que fica. Sim. É aquilo que fica na sua mente, martelando o tempo todo. Que você sabe que você tem que fazer, que é esse caminho que você tem que seguir. Independente da opinião de pessoas que, às vezes, são maravilhosas. São pessoas que não estão fazendo nada por mal. Sim, mas às vezes estão numa outra frequência, numa outra página ou com uma outra percepção. Por isso que é muito importante a gente discernir a voz do Espírito e uma coisa importante também é a gente ter a palavra como amparo. Porque o Espírito Santo nunca vai nos pedir ou ordenar algo que seja diferente daquilo que já está escrito. Amém. Então, é muito importante a gente abrir esse parêntese aqui, porque tem muita gente que toma decisões e fala em nome Deus me falou. E é algo que é totalmente ao contrário do que a palavra escrita diz. E aí, erros, quer dizer, às vezes escutou a emoção,
não discerniu a voz de Deus e a voz do desejo, a voz do querer apenas, né? Por isso que eu aprendi isso com o pastor Márcio. Ele falou assim, olha, a gente tem que... A palavra de Deus é um farol. Ele nunca vai falar pela palavra profética ou falar dentro do seu coração, na sua mente, na intimidade com você, algo que destoe da palavra escrita de Deus, né? Então, fica esse alerta aí. O que a Simone está falando é muito importante, porque muitas vezes a gente agrada a homens porque respeita, porque considera, porque a gente sabe que é um homem e uma mulher de Deus, mas que tem uma palavra diferente daquilo que Deus nos ordenou fazer ou daquilo que Ele requereu de nós, né? E às vezes a pessoa até acata, mas depois ela vai se ressentir contra aquele líder. Lá na frente ela vai dizer, não foi um bom líder? Não, não é o líder que não foi bom. Você que não soube saber o quanto ouvir, né? E tal. E aí, ou então vai para o outro extremo. Né? Toma as decisões baseadas nas suas próprias emoções e desejos, põe na conta de Deus, né? Mas é uma coisa completamente diferente da palavra. Ou seja, esse processo de deixar os velhos hábitos, independente do que seja, velhos hábitos, velhas situações, velhas circunstâncias, elas vão sempre nos levar para mais dentro da Bíblia, né? Exatamente. Para mais perto de Jesus, perto de Deus. mais perto do Evangelho. Então, acho que é isso que é o que são os velhos hábitos? Tudo aquilo que é o contrário disso. Que te leva para longe de Deus. É o que te distancia de Deus. Então, a gente precisa ver isso. Quais são os princípios de Deus? Os princípios de Deus é a família, né? É a paciência, é o amor. Vamos ver os frutos aí, né? Exatamente. E não é nada tão terrível, né? Muito pelo contrário. Agora eu vou ter que interromper vocês, gente, porque o nosso tempo já está passando, mas a gente precisa de um homem falando nessa conversa. Vamos para o nosso contraponto, a opinião masculina, aqui no Chá das Quatro. Olá, mulheres do meu Brasil, honra poder participar aqui do Chá das Quatro e agora com eles, né? Eu sou o Serginho aqui, estou lá no programa dos homens e agora a gente falar sobre mudança de hábitos. É bom sempre a gente lembrar que mudar o hábito nem sempre é muito fácil, principalmente porque o hábito é essa atitude prática, rotineira que a gente vai adequando ali e que nos faz viver, experienciar tudo aquilo ali sem ter que tomar uma atitude ali, pensar e ir para o novo. E o novo normalmente nos assusta, não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer? É avaliar toda a nossa rotina, aquilo que está dando certo, até mesmo essa avaliação para mudar o que é possível. E aquilo que não está dando certo, aquilo que está nos deixando na zona de conforto, aquilo que não faz com que nós venhamos dar passos novos, a gente precisa saber também. É claro que tudo a gente tem que pensar. Vamos encontrar um monte de hábitos que nos sugam tempo, nos sugam energia e hábitos que são bons. Mas como comparar isso? É saber que a gente vai melhorando um a um. A gente não pode querer abraçar o mundo todo de uma vez. É por isso que muitas vezes, por exemplo, para mudar o hábito aí do sedentarismo, preciso de ir para uma academia, preciso reformular a minha alimentação, preciso reformular os meus horários. Olha quanta coisa para um hábito que precisa ser tirado. Então, vá um por um, coloque ali a prática, estabeleça um tempo para praticar aquilo ali, para que isso venha a ser absorvido na sua rotina. Assim nós vamos conseguir nos entender, não vamos nos cobrar tanto como às vezes informações de fora nos sugerem, e assim nós teremos uma vida mais saudável, mais tranquila e muito mais leve também, ok? Espero ter contribuído de alguma forma aí com o seu programa. Beijo para vocês, meninas. Muito bom, né, gente? Sempre muito bom a gente ter a opinião masculina no nosso chá. Pra gente terminar, pode fazer o ai em casa. Tá terminando o Chá das Quatro. Mas deixa eu fazer uma última pergunta para a Dani, para a gente encerrar esse programa, Dani. Você abriu mão do seu trabalho, você abriu mão de um casamento que já estava prestes a acontecer, você abriu mão de amigos, você abriu mão de uma série de coisas que estavam na sua antiga vida. E o que isso te trouxe de bênção nesse quase um ano de caminhada com Jesus? Eu acho que é a paz e a felicidade verdadeiras, né? Porque a gente sempre ouve, todo mundo tem um buraco dentro de você que Jesus cabe exatamente ali.
Então, é isso, assim, eu acho que a gente fica sempre assim, não, mas eu atingi isso, mas eu não tô feliz, mas eu atingi aquilo, mas eu não tô 100% feliz. E claro, hoje eu não tô 100% plena completamente. Com tudo que eu queria ter, né, assim. Mas até a Simone falou que a gente tem que ir na palavra, né, e ver na palavra qual que é o caminho que você deve seguir. Muitas vezes eu ouvi dentro da igreja mesmo, mas, por exemplo, eu queria relacionamento. Mas relacionamento às vezes não é o que Deus quer para você, mas eu tô sentindo que é o que Deus quer. Aí eu lembrava de Esther. Eu falei, até o marido de Esther falou que ela não precisava ter filho, mas ela sabia que ela queria e estava lá. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho essa paz e essa alegria, essa felicidade plenas, assim, de mesmo sabendo que eu ainda não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu sei que eu estou sendo cuidada, que eu tenho a minha relação com meus pais, assim, toda hora eu busco, sabe, honrar muito mais os meus pais, a minha convivência com a minha família. Então, assim, foram mudanças maravilhosas. É o que eu falei com a Isa, assim, a gente perde muita coisa, mas a gente ganha muito mais. Se você olhar lá o que Deus está te pedindo para negar, não é nada que vai te fazer infeliz, pelo contrário, é o que te vai fazer mais feliz. Glória a Deus. Né? E uma felicidade que o mundo não pode roubar. A paz que excede a todo entendimento. Assim a gente termina gratos, viu, Dani, pela sua vinda aqui, por você compartilhar com a gente a sua trajetória, que está só no começo. Vai com confiança, porque é bom demais dar conta, deixar Jesus na direção, porque Ele conhece melhor o caminho. Foi Ele mesmo que desenhou. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.